wanna play it safe. I might play a little dirty someday. And I'm following fate. They say I'm the chosen one. Para mais um painel do nosso segundo Summit Gestão 360 Graus em Finanças e Investimentos, que a gente está trazendo só fera para falar sobre gestão, sobre finanças, sobre os investimentos. Quero aqui agradecer a Fire, que é o local que a gente está fazendo essa produção, esse evento, um local com espaço magnífico. Depois a gente vai botar os bastidores para que vocês possam conhecer a estrutura. Cabem 400 pessoas aqui. Esse painel aqui tem... Fala aí, Gustavo. Repete aí para mim o tamanho desse negócio aqui. 20 metros. É quanto por quanto? 10 por 2. Isso é gigante. Não é LED não, como é que é? Não, mas você falou que é Ultra Mega Blaster. Ultra Light. Mega Blaster. Isso é das galáxias. Lindo, né? Muito bacana. E você pode fazer o seu evento aqui. Tá? Então entre em contato. Equipe, coloca aí o QR Code de alguma coisa, do site, do WhatsApp, do contato aí do time da Fire, que fantástico. Recepção, tem tudo pronto. Coffee break, tudo pronto. Eles trazem um evento ele prepara tudo para você fazer o evento aqui. Tem uma sala de podcast aqui bacana. Então vale muito a pena fazer um evento. Dia 21 de outubro, se tudo correr bem, é um sábado, de 10 às 18, a gente vai ter o terceiro Summit, Gestão 360 Graus de Finanças e Investimento, aqui, que vai ser híbrido. Cabem 400 pessoas aqui e mais o online. A gente vai trazer bastante gente, alguns vão repetir, quem tiver vai estar junto com a gente mais uma vez, para a gente levar esse conhecimento aqui. E você que é do Rio ou que não seja do Rio, vem para cá que vai ser sensacional. Tem hotéis aqui do lado, a estrutura é magnífica, vale muito a pena. E a Green, que é uma plataforma completa para estruturar o seu curso online. Nós temos a UCG 360, a Universidade Corporativa de Gestão 360 Graus, que é www.ucg360ead.com.br. Meu time, coloca aí, por favor, o QR Code e o link na descrição para você acessar. E tem 32 cursos. Esses 32 cursos da nossa Universidade Corporativa, Gestão 360 Graus, a gente está, aos poucos, levando para a Green, que é uma plataforma com a taxa menor, a metade do que a outra que a gente utiliza, que é uma ótima plataforma, mas o diferencial da Green é taxa pela metade e suporte presencial personalizado. Eles estão, inclusive, ajudando a gente na migração, a equipe dele fazendo a migração da nossa plataforma, de uma plataforma para outra. Impressionante a qualidade e a atenção do time do Agreen. Então, quero agradecer aqui todo o time, agradecer especialmente o Gabriel Rockenbach, que vai estar com a gente aqui nesse evento, junto com o Yuri, da Fire, que o Yuri Barbosa, que a gente vai falar sobre a plataforma, falar sobre como você criar o teu curso de educação financeira, a sua estrutura de educação financeira e de investimentos. O Yuri vai falar sobre como você fazer venda para altos executivos, né? Ele é especializado, ele forma vendedores exclusivos. Então, esse agradecimento aqui para os nossos patrocinadores. E nada mais, nada menos, a gente vai trazer para esse encontro, esse painel, o meu grande amigo, é um cara que eu conheço há um determinado tempo, mas a impressão que eu tenho é que eu conheço ele há uns 50 anos. Né? É impressionante a conexão que eu tenho com esse fera, que é Ricardo Pisa. Vem pra cá, meu amigo. Ain't nothing gonna stop this. Ain't nothing gonna stop this fire. I was born to be making history. Something greater, something higher. Ain't nothing gonna stop this fire. Meu amigo Ricardo Pisa, um cara que é o que eu brinco com ele, né? O nosso James Bond brasileiro. Olha a pinta do fera. Pisa, primeiro, obrigado. Prazer enorme estar dividindo esse palco contigo. Sabe que eu tenho uma admiração, um respeito pleno sobre você. E eu queria que você introduzisse, tá certo? Fizesse a introdução, né? Introduzisse. Tá certo, gente? Tá, né? Falei errado, Flavinha? Não, né? Tá.
Tá certo. Vou trazer o Ricardo. Ricardo, conta aí a tua história empreendedora. Quem era o Ricardo alguns anos atrás e quem é o Ricardo Pisa hoje? Bom, Robson, primeiro agradecer as suas palavras que você sempre dirige a mim. É uma honra e uma alegria alguém do seu porte, do seu calibre, dirigir palavras tão confortantes para alguém que tem uma trajetória como a minha. E a honra que eu tenho de estar aqui nesse Summit, eu desejava muito participar. Coloca um pouquinho mais próximo. E eu tenho certeza que vai ser algo muito especial para quem está nos assistindo. Bom, contar a história de 22 anos de carreira, né, do começo, é um desafio. Mas eu venho contando já faz aí um tempo, então vou tentar facilitar para aproveitar melhor o nosso tempo. Eu ouvi o termo Wealth Planning, Wealth Planner, a primeira vez num carro indo para Santos. Eu ainda era estagiário do escritório de advocacia do meu pai e ele tinha um sócio, o professor Márcio Pugliese, que era reitor, tinha sido reitor da PUC, um brilhante jurista. E dentre as formações, ele tinha 5 formações. Dentre elas, a principal era no direito. Era um baita amigo. E ele não gostava de dirigir. Ele tinha uma coisa para resolver em Santos. Falou, Ricardo, vai dirigindo para mim. Para mim isso era um prazer. Você poder desfrutar de algumas horas com alguém que você admirava tanto, de forma tão pessoal, era uma dádiva. E eu sempre aproveitei essas dádivas. Bom, então descendo lá para Santos, a gente conversando e tal, a gente falando sobre carreira, e ele me disse, olha, você tem todas as características para alguém que é Wealth Planner. Eu, mas o que é isso? E ele me explicou o que é ser um Wealth Planner, o que era Wealth Planning, que é uma atividade típica das grandes instituições financeiras, especialmente os private banks, que era o que mais se aproximava de um diplomata na vida corporativa. Eu falei, velho, é isso que eu quero fazer da minha vida. Na época, a gente está falando disso em 1999, não havia a internet, essa facilidade para você pesquisar um termo. Então, fui na raça, pergunta para um, pergunta para outro, conhece um, conhece outro, viaja, faz curso, e daí eu fui montando a minha carreira. Especialmente trabalhando com a consultoria empresarial, com foco muito grande na parte jurídica, contábil e financeira. E aí a coisa se desenrolou ao longo dos últimos 22 anos. E o Ricardo Pisa hoje dedica a sua vida a ensinar pessoas profissionais que desejam trabalhar no nosso segmento, seja como Wealth Planner, seja como Wealth Advisor, ou seja como um CAM, que é o Private Banker, o Private Officer. Essa tem sido a minha jornada nos últimos tempos, aí depois de empreender regularmente em muitos negócios, muitos dos quais você conhece, com bastante sucesso. Sensacional. Traz, por favor, equipe. Ô, Lucas, traz para mim uma caneta Bic, por favor. Vai desenhar um bigode em mim? O meu já veio aqui. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Que o Pisa me fez lembrar Essa aqui é a mais simples. Essa daqui. Tem até a cara da história real disso aqui. O Pisa me fez lembrar agora algumas colocações dele, quando ele fala da lembrança da palavra wealth, que quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi no Bank Boston. Eu trabalhei 10 anos no Bank Boston. Saudoso Bank Boston, saudoso. E eu tive uma experiência curiosa, quando eu entrei na sala do diretor, que eu não tenho mais contato com ele, ele não aparece nas redes sociais. É Emanuel Fontes Amor, é o nome dele. O cara unânime. Era dos diretores ao flanelinha, a servente, a dona Maria do cafezinho, adorava o cara. E eu entrei na sala dele, fui fazer uma determinada coisa, tal, e quando eu saí, ele pediu para Lourdes, que era a secretária dele, me chamar. Aí ela veio, entrou no elevador, Robson, vem cá que o Manuel está te chamando de volta. Então eu voltei, ele, devolve minha caneta. Aí eu falei assim, que caneta? A caneta que você me pegou. Eu falei, não, eu trouxe a caneta aqui, tu peguei a caneta. Não. E eu nervoso, né, o cara, o diretor, eu estava há pouco tempo dentro da empresa, um mês, 2 meses, eu trabalhei 10 anos lá. Eu tinha 18 anos quando entrei lá. E aí ele era uma caneta Bic. E aí eu falei assim, não, essa caneta. Ele, não, essa é minha. A sua você deixou aqui. Eu falei, me desculpa, tal, entreguei. Aí saí. Aí ele, volta aqui.
Eu vou, senta aí, por favor. Aí eu sentei. Ele falou, você sabe a diferença dessas duas canetas? A dele e a minha. Eu falei, a minha é mais nova que a tua. A tua está toda puída aqui, toda... Ele falou, qual o valor dessa tua caneta? Eu falei, R$1, um cruzeiro, real, não lembro qual era a moeda da época, né? Um cruzeiro, R$1. Eu mostrei para ele. E ele falou, e essa minha aqui? Eu falei, a sua vale menos, né? Uns 90 centavos aí, que está mais gasta do que a minha, acabou a carga aqui e tal. Aí ele pegou outra caneta e falou assim, e essa daqui? Qual é o preço dessa caneta? Eu falei, $2.000. Aí ele, você está sabendo, né? E essa, R$1. Eu falei, na época o dólar era 1 para 1. E aí ele falou assim, qual é o valor dessa caneta? Eu falei, $2.000. E essa, 1? Eu falei, não, estou falando valor. Eu falei, perguntei para você primeiro o preço. Agora qual é o valor? E aí eu fiquei batendo na tecla. Ele falou, pois bem, essa caneta aqui, pega essa caneta, você sabe que caneta é essa, né? Aí ele me deu assim, né? Uma Montblanc. E você quer trocar essa caneta comigo? Aí eu falei assim, querer eu quero, né? Vai que. Ele falou, então pode ficar com essa caneta para você. E devolve essa minha outra caneta. Que essa caneta, a minha mãe assinou, mandou um recadinho para mim no momento final dela, que ela não está podendo falar. E aí ele dali me ensinou a diferença de preço e valor. E essa caneta é a caneta que ele me deu. Que espetacular, que espetacular. Há tantos anos, eu estou com 50, tira aí 18 anos para 50, 22 anos atrás. É o tempo que eu comecei na carreira. Você vê o que é a questão. Então, isso aqui retrata, né, a importância de você perceber o valor, que eu acho que tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Completamente, completamente. O preço é uma mera expressão de uma troca. O quanto vale aquela troca numa expressão monetária, né? Então, é muito simples. Valor, entram todos os sentimentos, todas as percepções, todas as possibilidades de futuro, toda a história, e tem tudo a ver com a minha profissão pelo seguinte, eu sempre brinco com a diferença entre Wealth Planning e Wealth Management, que eu tenho toda hora explicando. Wealth Management lida com os preços, lida com os investimentos líquidos, com a gestão de tudo que é líquido, né? E líquido do ponto de vista econômico-financeiro, incluindo imóveis, por exemplo. Wealth Planning, ele trabalha com os valores. Como transferir o legado que você vem criando na sua vida para as gerações futuras. A minha pergunta não é quanto é que você quer ter de rentabilidade. O que eu te pergunto é, como é que você quer ser lembrado daqui a 100 anos? Qual o legado? São coisas muito distintas. Então eu lido com famílias, com pessoas que possuem um legado e que desejam deixar esse legado, transferir esse legado para o futuro. Eu faço um encontro entre o passado e o futuro. Então, o futuro será com tal e tal e tal tecnologia. Não se esqueça, a grana ainda está com outra geração. Você precisa convencer aquela geração que detém o capital de que vale a pena. Não, o dinheiro está com toda a tecnologia. Deixa eu te contar uma coisa. Os proprietários das atividades que são donas dessa tecnologia, todos estão acima de 70 anos de idade. Todos eles têm uma forma de enxergar o mundo e o futuro de uma outra maneira. Então é aí que a gente faz a conversa. E o que você falou da caneta, né, esse exemplo ele é fantástico. Você trocaria a caneta que a sua mãe escreveu, as últimas palavras a você, por uma Montblanc, uma Aurora, seja lá qual for a marca de caneta? O que acontece hoje é que as pessoas muitas vezes trocam e acham que fizeram a coisa mais inteligente do mundo. É uma perda de valor. Ele teve um ganho de preço, olha que cara oportunista, mas ele perdeu o valor. E esse valor que é essencial na minha carreira. É enxergar isso, enxergar o que as pessoas em geral não veem, não olham. A gente não sabe, é incrível, cara, as coisas que eu já vivi. Às vezes o desejo de um pai, de um avô, lá na aurora da sua vida, no final, são coisas tão simples, mas de um valor tão profundo. E está todo mundo preocupado com a divisão, como vai ser, como é o patrimônio. E aí você vai escrever uma carta de transferência de patrimônio, as exigências desse patriarca ou dessa matriarca estão quase todas ligadas a valores. Impressionante, né? Impressionante. Sensacional. Pisa,
fala para mim qual a diferença, você já falou e eu quero que você reforce aqui para deixar bem claro. Qual a diferença entre o Wealth Management e o Wealth Planning? Muito legal, muito bacana essa pergunta. Management é gerenciamento. Então, é aquele trabalho mais focado na execução, né, no cotidiano da transferência do Asset Allocation. Então, a gente entendeu que essa família está super alocada num determinado ativo e precisa aproveitar uma oportunidade em outro. A gente precisa fazer um investimento correlacional, descorrelacional, de correlação negativa. Precisamos tirar o peso daqui e colocar ali. Esse é o Wealth Management, tá certo? Quando a gente fala de Wealth Management, a gente está falando de contas, evidentemente, mais elevadas, de famílias com maior poder aquisitivo. O Wealth Management, ele, de certa forma, está dentro do Planning, que é o planejamento. Então, no Wealth Planning, a gente trata também das questões não líquidas, de investimentos não líquidos. E aí a gente não fala também exclusivamente só de investimentos. A gente fala de sucessão, de proteção patrimonial, de educação de sucessores, né? Nas fórmulas de transferência de cultura. A gente fala de investimento offshore. Então, o planning, ele planeja a transferência segura e econômica de patrimônio para as próximas gerações. A gente chama de patrimônio lato sensu, enquanto que o management faz o patrimônio stricto sensu. Sensacional. Um detalhe aqui, pegando a fala do Pisa, quando ele fala em asset allocation, que é uma coisa que a gente tem um diferencial na Corporate Investimentos, né? O nosso o nosso primeiro diferencial está aí. No Bank Boston, depois eu fui o diretor da Coldwell Bank, que é uma empresa, né, norte-americana que tem expressão e atuação em 54 países, tem 3.500 escritórios, 100 mil advisors, financial advisors espalhados, né, eles têm uma história de 108 anos. Eu fui diretor deles aqui no Brasil e revi exatamente esse conceito que eu aprendi lá no Bank Boston, que é o ponto de partida na hora que a gente vai fazer uma assessoria de investimentos. Quando a gente vai fazer uma assessoria de investimento, Pisa, o primeiro ponto que a gente faz é qual é o teu perfil de investidor? Conservador, moderado, arrojado. A partir dali, a gente faz o asset allocation especificamente do recurso financeiro dele, com a seguinte divisão. Se ele for conservador, a gente coloca no máximo 10% em ações, 30% em fundos e 60% em renda fixa, distribuído em carteira. Na concepção, isso pessoa física, né? Porque o nosso foco é assessoria PJ e PF Wealth. PJ é, obviamente, pessoa jurídica, né? E aí é todo renda fixa com liquidez imediata. Né? Liquidez imediata é pedir hoje, resgata hoje mesmo, ou então até amanhã. Em alguns casos até D+5, a gente pode fazer uma carteira um pouquinho diversificada nessa questão do prazo de D+1, D0, D+5. Em alguns casos D+15, né? Porque não precisa também ter liquidez imediata para todo o montante. E a gente orienta o empresário a ter, no mínimo, o faturamento dele anual no seu reserva, como fundo de reserva para emergência da empresa. E a gente vai para o PF Wealth, que são os seus executivos, diretores, né, conselheiros, acionistas, e a gente faz abertura de assessoria de investimento pessoa física para quem tem mais de R$1 milhão. A gente desce, a gente pode atender os funcionários também, com o programa de educação financeira que a gente tem, para levar os funcionários, a gente entra com uma série de outras soluções. E aí, no caso do moderado, a gente utiliza até 20% de ações, 30% de fundo e 50% de renda fixa. Arrojado, até 30% de ações, 20% de renda fixa e 50% em fundos. E a gente faz a distribuição na nossa plataforma. A gente está, para você ter ideia, Pisa, com mais de 2.000 tipos de ativos de investimentos. Renda fixa, BDR, offshore, fundos, ações, que para quem tem interesse, acessa aí. Coloca aí, pessoal, QR Code na tela e na descrição, www.corporateinvestimento360.com.br, abre a conta sem custo, sem tarifa e com a nossa assessoria de investimentos gratuita. Pisa, por que esse mercado e ainda está pouco explorado no Brasil? Excelente pergunta. Bom, primeiro, porque o Wealth Plan estava restrito a uma pequeníssima camada da nossa população. Então, a gente tem poucas pessoas milionárias ou ultramilionárias, tá certo? E, naturalmente, quando você tem uma demanda menor, a oferta de serviços também é menor. E para você, imagina, num campo tão fechado,
para você conseguir ter algum tipo de destaque é muito mais difícil, né? As barreiras de entrada da profissão e da nossa indústria são muito altas. Então, por essa razão, no Brasil, e acho que quase em todo o mundo, a gente tem poucos profissionais trabalhando. Mas o que acontece é que a gente vai passar pela maior transferência patrimonial da história da humanidade. São trilhões de dólares que serão transferidos para a próxima geração. E a coisa é muito simples. A gente teve, no final do século XIX, começo do século XX, a constituição da riqueza que a gente vê hoje. A maior parte das grandes fortunas vem desse período. Depois a gente teve a Segunda Guerra, né? E a Segunda Guerra fez uma primeira transferência de riqueza. Ainda não era tão grande, né? E era bastante limitada. Então, os filhos que assumiram, né? Segunda geração, às vezes a terceira, mas em especial a segunda geração, que assumiu ali no pós-Segunda Guerra, vieram trazendo essa fortuna até hoje. E se alguns deles morreram, transferiram para filhos já muito mais velhos. Quer um exemplo? Vamos dar uma olhada na monarquia inglesa. Quanto tempo a Rainha Elizabeth ficou no poder? Sendo a matriarca daquele patrimônio todo. Transferiu agora para o novo rei, o Charles, que já tem quantos anos? Então, logo em breve vem outra sucessão. E o Charles, ele vai assumir uma fortuna muito maior do que a mãe assumiu. É incrível o que vem pela frente. Então, agora, a gente precisa, é uma questão de necessidade, virar uma demanda tão gigantesca que você precisa de uma oferta de serviços de nível e em quantidades suficientes para atender todo esse tamanho de população. Imagina os milionários que moram ao lado, né, os millionaires next doors, quantas fortunas de 10, 20 milhões se formaram nos últimos 30 anos e que também precisam de serviços mais sofisticados. Você deu um exemplo clássico. No seu sistema de diversificação, a medição de risco tem quantos perfis? 3. No Wealth Planning a gente tem 8 medições e ela não é esgotativa. Eu dependo de um KYC profundo. Eu vou saber até se o cara gosta ou não de animais de estimação. Qual é o nome do animal de estimação dele? Para ver como funciona a mentalidade dele, né? O mind over money. Como é que funciona a cabeça dele sobre o dinheiro, sobre o patrimônio, sobre os valores culturais, pessoais. Então, tudo isso a gente leva em consideração para formar um perfil de risco do nosso cliente. Ele é mais alocado em empresa? Boa parte é. Ele é mais alocado em imóveis, em investimentos exóticos? Ele gosta mais de investimentos alternativos? O que são investimentos exóticos? Investimentos exóticos são, vocês estavam falando aqui de NFT, é um investimento exótico, ele não tem regulação global, é uma especulação enorme e não se sabe se ele efetivamente vai ter mercado. Ele tem um mercado eruptivo e depois a gente não sabe se ele tem sustentação, isso é um investimento exótico. Algumas coleções são investimentos exóticos. Então, coleção de carros antigos. Pode ter um valor durante um determinado período, entra na moda, um monte de gente começa a colecionar aquele tipo de carro, mas depois sai essa febre, perde esse valor. Então, o investimento exótico ele tem uma volatilidade absolutamente enorme e você não sabe se essa volatilidade ela chega a zero, né? Então, isso é o investimento exótico. Criptomoeda é considerado um... Criptomoeda está numa transição entre exótico e alternativo. Então, a gente tem tentativas de regulamentação, mas o nível de segurança sobre a fruição da origem da moeda ainda é muito... ainda não está totalmente segura, né? Meus amigos que adoram cryptocurrency aqui vão querer me bater, mas é muito mais uma crença e uma fé no sistema, assim como foi a fé no sistema bancário, que se desenvolveu a partir dos anos 30. Então, tem uma tendência muito forte. Eu tenho aí uma live que eu fiz, deve estar no meu canal, que eu falo da diferença entre cenário, viés e tendência. Há um certo viés, uma certa tendência da criptomoeda se transformar num investimento alternativo. Então, tem que ter muita leveza com esse tipo de investimento. Não aposte todas as suas fichas nos mesmos ovos, na mesma cesta, e nem conta só com galinha, né? É bom ter outros animais também. Boa. Ó, um dado importante, me corrige se eu tiver com o dado errado ou defasado, tá, Pisa? Nós temos 52 bilionários no Brasil, 266 mil milionários, dos quais quase 10%, que são 22 mil, ainda investem em poupança, que dá um montante de 54 bilhões de reais. Hoje nós temos no Brasil quase que 1 trilhão de dinheiro investido em poupança. Fala um pouco sobre isso. E aqui eu sou um pouco polêmico, Robson, porque a poupança ela sustenta o nosso sistema de habitação.
Se a gente elimina a poupança, a gente quebra o nosso sistema habitacional, que já está falhando. Eu não consigo mais dar tanto financiamento imobiliário, porque tem uma queda, uma saída da poupança. Segundo, no Wealth Planning, a poupança ela é muito importante para a educação. Então, eu educo crianças utilizando o sistema de poupança, porque eu tenho a data certinha. Caderneta de poupança. Caderneta de poupança. Eu mostro exatamente. O saving, né, de forma geral, ele predefine uma data em que você tem um compromisso sem ter uma obrigação. Então, você tem a espontaneidade de cumprir uma obrigação numa certa data. Então, a temporalidade de investimento vai entrando na cabeça de uma criança, por exemplo, a partir dos 4 anos de idade. Então, a poupança, o saving, ele é muito importante para a nossa atividade. E tem essa por questão. Que não a renda fixa? Porque não cria essa mesma funcionalidade. A renda fixa, né, ou, por exemplo, vamos usar um tesouro, vamos usar um determinado CDB, negócio. um fundo. Eu estou formando na cabeça daquela criança uma tentativa da exploração máxima da receita. E essa receita é muito pequena. Eu preciso que esse camaradinha ele olhe para negócios, para fluxos de caixa. Então, esse treinamento vem num período posterior. Eu preciso que ele entenda juros simples antes dos compostos, né? Então, é tudo uma questão... Deixa eu voltar aqui à pergunta, que eu não entendi. Por que você, na hora que você está educando a criança, né? E eu tive, inclusive, essa experiência. Há muito tempo atrás, a Júlia tinha exatamente 3 anos. Isso me fixou por causa de... Eu estou falando de 10, 11 anos atrás. Um diretor da Unimed me pediu para dar uma educação financeira para os filhos dos funcionários da Unimed. Falei, como é que eu vou falar de educação? Aí pesquisei isso, aí achei lá em Singapura um programa que mudou o resultado do país com a educação financeira. Mas vamos lá, vamos entender Singapura. Singapura é uma cidade. Perfeito. É desse tamanico. O taxista te vende offshore. Exato. Então, o nível de cultura é diferente. Mas não era. Era. Ele sempre foi um hub de negócios. Então, ele sempre transitou. A gente precisa entender isso com bastante clareza. Isso é muito importante para aquilo que a gente leva. Se a gente fala de classe média, se a gente fala do meu filho, do seu filho, das pessoas entrando no nível de riqueza, é óbvio que a gente tem que explorar dele o máximo que a gente precisa obter de qualquer recurso, de qualquer ativo. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Uma vez eu atendi um fazendeiro de laranjas. E eu, muito novo, falei, mas o senhor tem aqui uma pancada de dinheiro na poupança, a gente pode ter uma rentabilidade. O cara tinha uma lucratividade de 25% ao mês plantando laranja. Falou, meu filho, deixa o meu dinheirinho aí. Ele tem uma sensação. E aí eu fui perceber o quanto que cognitivamente é importante o investimento. É preferível que ele guarde do que ele não guarde, do que ele tenha essas sensações. É mais fácil eu fazer ele projetar mais rentabilidade com a laranja dele, então perfeito, encontrar uma toxina melhor, mais barata e tudo mais. Então, mas de novo, quando a gente fala de classe média, classe em crescimento, pessoas em crescimento, sem dúvida nenhuma que do ponto de vista de investimento, é a pior classe em termos de retorno. Rentabilidade. Legal. E aí eu tive essa experiência que foi ver o estudo lá de Singapura, na cidade, todo o país em volta do crescimento econômico em função de uma projeção de educação financeira a partir de crianças, exatamente o que você falou, 4 anos. E a Júlia estava com 3 anos, eu comecei a implementar essa educação financeira. Aí volta a minha dúvida. Por que não entrar com a educação financeira para a criança, ao invés de uma poupança, por exemplo, usar um fundo de renda fixa, um ativo de renda fixa que rentabiliza mais do que o dobro da poupança? Essa pergunta é sempre feita. Qual foi a sua justificativa agora para tentar me convencer? Porque retorna o dobro. Eu não quero ensinar rentabilidade. Quando eu vou ensinar, por exemplo, por que eu não ensino primeiro a multiplicação para uma criança? Por que primeiro eu ensino a adição? É tudo um processo concatenado. Entendi. De simplicidade, de concatenação, de entender a importância do tempo, de não haver ansiedade. A única coisa que eu quero é o cumprimento do compromisso. Entendi. Mas eu não preciso usar a poupança. Eu posso usar qualquer sistema de saving. Perfeito. Qualquer sistema de saving. Maravilha. É loucura, né? Ficou claro? Não. Ficou claro. Ficou claro. Faz todo sentido. Primeiro você tem que engatear para andar e depois correr. Exatamente isso. Perfeito. A pressa que as pessoas... Imagina, né? Eu tenho uma profissão que eu tenho que atravessar 100, 200, 300 anos. Então, a maneira como eu enxergo a velocidade das coisas, ela é diferente. Legal. Eu tenho que entender a cultura do cara, se ele já é um cara avançado, se ele não é. Eu preciso ensinar devagar. Então, dá trabalho. Isso que você está colocando é interessante. Eu estava jogando... A Júlia está com quantos anos? 13. Fantástico. 13.
E ela tem uma noção clara de dinheiro, é impressionante. Desde pequenininho eu dava o cartão, uma senha para ela fazer, transacionar, ela escolher o melhor custo-benefício, ela traz... Você lembra que o Itaú tinha um programa, o Itaú First Conta? Com 15 anos de idade, o Itaú permitia que você tivesse uma conta corrente com a supervisão dos seus pais a partir dos 15 anos de idade. Perfeito. Incrível, né, o programa? Acho que hoje não tem mais. Eu abri a conta da Júlia quando ela nasceu. 2, 3 meses eu abri a continha dela de investimento, poupança, porque você não consegue aplicar direto. Eu fiz a poupança para fazer a transferência da conta de investimento dela. E venho sempre colocando um valorzinho para ela, mês a mês, para quando ela tiver 21 anos, ela ter uma condição projetada para pós dela, MBA, estudo, comprar um carrinho, uma casinha. Tem um ponto inicial, né, um pontapé inicial na vida dela. Já fez a financeira. carta de como funciona, como é que ela pode deliberar, quais são as penas se ela não cumprir determinadas regras? Então a gente precisa conversar. Claro. Maravilha. A hora que você quiser. Maravilha. Maravilha. E aí eu tive um insight do que você está falando, tem um mês atrás, mais ou menos. Estou eu jogando golfe, e aí o cara fala, Robson, está vendo aquele cara que está na frente da gente ali? Eu falei, tô. Cara, tu acredita que ele tem 42 milhões de reais na caderneta de poupança? Eu falei, pô, vou dar uma paulada aqui vou dar uma bolada na cabeça dele para dar abrir, né, a cabeça dele no bom sentido da palavra. Mas cai com o que você está falando, Ricardo, que assim, eu já me deparei com muitos empresários muito bem sucedidos, e que, por uma questão ou outra, ignorância, conservadorismo, seja lá qual for, não dá para você querer convencer ele nesse sentido. É muito difícil você fazer essa disruptura. Por quê? Porque ele está muito arraigado à questão da conservadoria, da segurança, até porque o foco dele está no business dele, não é isso? Exato, esse é o ponto. E outra, ele é provavelmente filho, né? Ele é um baby boomer. Ele é filho de alguém que viveu a Segunda Guerra, cara. O investimento mais seguro do mundo. É um baby boomer. Esse cara, ele é filho da Segunda Guerra Mundial. Ou então, ele é filho da Guerra da Coreia. Esse cara, velho, ele tem um medo dessa perda. E a poupança, na cabeça dele, é o sistema de investimento financeiro mais seguro. É muito difícil, mas tem como você trabalhar a diversificação dele. Pô, 42 milhões também na poupança? A gente não está falando de um sistema educacional, nem de um sistema pessoal. Aí a gente está bem exagerado, né? Gente, Ricardo, o papo da gente foi tão sensacional. A gente tem 5 segundos para eu falar o seguinte. Muito obrigado. Tu é sensacional. Gente, quem quiser falar com a gente, entrar em contato comigo, com o Pisa, entre em contato com o nosso chat aí, coloca o QR Code que a gente vai marcar um chat fechado, uma live fechada, com eu, Pisa, e com vocês. Um grande abraço. Abração, valeu. Vamos que vamos, próximo painel. Cara, que maneiro. Now I've never been home to play it safe. I might play a little dirty someday. Now I've never been home to play it safe. I might play